E aí, nesse vídeo eu vou falar sobre o protocolo QUIC. É um protocolo que utiliza na camada de transporte e camada de sessão o protocolo UDP, User Datagram Protocol, para fazer as conexões entre o HTTP3. No TLS se utiliza com o TCP com o TLS, que eu já fiz o vídeo de HTTPS, analisando o HTTPS com o Wireshark neste canal. O TLS com o TCP utiliza o HTTP2. No QUIC é utilizado o HTTP3. Então, vamos para a documentação oficial RFC 9000. Escrevendo aqui RFC 9000, podemos ver a documentação oficial do QUIC. O protocolo QUIC ele foi implementado para deixar as redes mais rápidas e resolvendo alguns problemas que com o TCP e o TLS tinham. No caso do QUIC, o HTTP3 com o QUIC tem o multiplexed, ou seja, os fluxos são multiplexados dentro de uma conexão só do QUIC. Isso reduz a latência da rede. No HTTP2 com o TCP e o TLS também existia essa função, só que aqui foi implementado de forma mais eficiente. A multiplexação na conexão seria isso aqui, vários fluxos HTTP, por exemplo, entrando em uma única conexão QUIC com o DP e saindo essa conexão depois demultiplexando no caso do cliente-servidor. Como exemplo, o HTTP3, aqui no Wikipedia, pegando aqui a imagem do HTTP3 e abrindo ela aqui, podemos ver que o HTTP 2 com o TLS 1.2, 1.3 e o TCP ficava aqui, o TLS vinha e depois o HTTP2. No caso do QUIC, vem o DP e o QUIC não fica na camada de transporte, no caso, na camada de sessão. Ele coloca o QUIC com o TLS 1.3, depois vem o HTTP. Aqui no caso vinha o TCP, TLS e o HTTP2. Aqui é o UDP, QUIC, junto com a criptografia e todas as funcionalidades que o QUIC possui, e depois o HTTP versão 3. No caso aqui da RFC 9001, tem a 9000, que é do QUIC, e 9001, que é a implementação do TLS. Então, o que acontece? No primeiro handshake, o cliente hello, depois o server hello. E ele finaliza esse handshake. Agora vou demonstrar num tráfego real aqui no Kali Linux, capturado de uma conexão com o YouTube. É só abrir o YouTube. Primeiro escreve QUIC aqui, abre o Wireshark, escreve QUIC, abre o YouTube com o Firefox mesmo. E ele vai aparecer essa conexão. Vai gerar a conexão QUIC. Então, a primeira conexão, Initial. A Initial tem o que? O DCID. DCID, o que seria? Se formos na documentação e dermos um Ctrl F aqui no teclado, DCID é a Destination Connection ID, e a SCID é a Source Connection ID. Então, Destination Connection ID, ela gera esse tipo de, vamos dizer, hash, tipo de um cálculo de hash que gera esse DCID. Então, o primeiro o que é? É o long header, tem o short header também, mas o long header é a primeira conexão ali. Ele gera com o long header. Então, aqui embaixo tem o campo cripto, e esse campo reside o que? O TLS 1.3, Handshake Client Hello. Como no HTTPS com o TCP, TLS, também tem o Client Hello, só que, como falado, né, ele reside ali em outra camada do TLS. No caso do QUIC, na camada de sessão. Então, abrindo novamente aqui, ó, Client Hello. Se eu for na segunda aqui, ó, Initial, na segunda Initial, já tem mais um campo aqui também, tem o ACK antes do cripto. O ACK, ele confirma essa QUIC ACK. Ele confirma que o servidor recebeu a requisição. Então, podemos ver que tem um 2 aqui, 0002. Aqui tem o cripto também, no caso é o server hello, que nem no caso do TCP com o TLS. Aqui no QUIC também tem o server hello, porque o TLS está ali
junto na camada de sessão desse protocolo. Server hello, aqui tem a random announce, como demonstrei. Antes aqui na initial, se formos aqui novamente na crypto, podemos ver TLS, aqui ó, cipher suites, aqui no caso aparece menos. Isso depende do site, da aplicação que suporta esses algoritmos de criptografia, são os mais modernos, no caso aqui do TLS 1.3. No segundo initial, se formos lá novamente, ele já escolheu aqui ó, cipher suite, TLS AES 128, Galois, Counter Mode, SH256, tem a 384 também, entre outras, tem a Xaxá, entre outras, em vez do AES, o Advanced Encryption Standard. No caso aqui, se formos ver no initial novamente, e vermos aqui, ó, Extension Quick Transport, aqui no caso da 1.3, as especificações do Quick Transport junto com o TLS. Aqui, ó, tem a lista dessas especificações, ou seja, são todas as especificações, ó, max string, string é fluxo. Então, o Quick utiliza em primeiro lugar, ele prioriza o fluxo. Por quê? O fluxo, no caso do TCP, ele tem que confirmar os erros, ele tem que confirmar se teve perda de pacotes. No caso do Quick, não, porque o UDP não utiliza, ele não é orientado à conexão como o TCP. No caso do TCP é orientado à conexão. Então ele precisa sempre confirmar a entrega dos segmentos. No caso do UDP não. Ele envia. Se der um fluxo errado dentro da mesma conexão, ele só vai enviar o fluxo que foi perdido. Não precisa reconectar tudo de novo e remontar toda a conexão de novo. Por exemplo, um exemplo de conexão remontada, por exemplo, se você conectar no Wi-Fi e depois conectar a mesma conexão na conexão da rede de celular, ele não precisa reconectar tudo de novo. Essa é uma tecnologia que o Quick tem. Claro que tem que ser implementado entre o cliente e o servidor, isso aí. Então, para ver agora o header, o short header do Quick, se formos aqui nos Protected Payload, aqui ó, short header, DCID, né? Destination, é o Destination ID, né? Então aqui está, né, o Protect Header. Claro, não podemos ver a conexão porque está encriptada com o TLS. Para podermos vê-la, existe o processo, né, de captura das chaves de sessão. Capturando essas chaves, podemos ver o tráfego, né, com a chave de sessão, que é uma chave, né, que eu já demonstrei nesse canal também, como capturar essas chaves, né, no Linux e também no último vídeo de HTTPS no Windows. É o mesmo processo com o Quick. É o mesmo processo. Não vou demonstrar novamente, já tem 2 vídeos que eu demonstrei isso. Para poder ver aqui, se escrevemos Quick lá em cima, .short, ele vai filtrar pelos pacotes short. Se colocar ali long header, long the packet type igual a 00, packet type, quick.long.packet underline type. Ele vai filtrar para os long packets. Para podermos fazer um teste com outro programa, o Quick já está sendo utilizado nas redes de computadores há algum tempo já, né? Desde 2021 ali foi sendo implementado no Mac, no Linux, no Windows. No Mac acho que é o último que está sendo implementado, mas o Linux com o Firefox e no Windows já está sendo em uso. Na verdade, o Quick nem depende do sistema operacional, ele depende mais do cliente e do servidor, nem tanto do sistema como o TCP depende. O TCP depende mais do sistema operacional do que o protocolo Quick. Então aqui no Ubuntu, se nós fizermos um teste com no caso, o cur, temos que instalar alguns pacotes. É um pouco complexo aqui, no caso é github.com/cur de novo, /bilob, /master, /docs, /http3 em maiúsculo .md. Vai para essa página aqui, desce aqui para baixo, tem o build with OpenSSL. O que acontece aqui? Se eu quero dar um cur, aqui vou abrir o terminal, eu quero dar um cur para gerar um tráfego com um cur -HTTP3 no YouTube, por exemplo, -i, o que acontece? Ele não tem suporte nativamente ainda. Tipo, apt-get install cur, ou no Kali ou no Ubuntu. Ainda não tem. Não sei por que não implementaram ainda, pode ser por causa de questões de compatibilidade ou de erros, mas está funcionando no caso aqui. No meu caso está funcionando, o HTTP3 e tal, ele está funcionando. No caso, para fazer ele funcionar desta forma,
tem que instalar vários pacotes. Eu criei aqui uma pasta JK, e aqui no caso, é só seguir desse link mesmo as instruções. O que acontece? Esse somewhere aqui, você tem que colocar a pasta em cada um desses, ó, somewhere 1, somewhere 2, somewhere, né? Para onde você quer que ele despeje esses arquivos, essa instalação que tem que ser compilado. Então, seguindo essas instruções, dando git clone e tal, dando make install, muitas vezes dá erro. Eu salvei aqui alguns pacotes extras ainda que tem que instalar. Por exemplo, em documentos aqui eu salvei. Aqui está o sudo, por exemplo, apt install autoconf, install libtool, cmake e o libcur 4. No caso, é quando se finaliza toda a instalação, reinstala o libcur 4. Porque quando nós damos um cur, ele dá um erro. No caso aqui não está mais dando. Onde que fica o cur? ls/sr local bin. O cur reinstalado, depois de compilar tudo aqueles pacotes, ele fica aqui em usr local bin, cur. Esse cur tem suporte ao HTTP3, mas tem que seguir toda aquela instrução. Então, seguindo toda essa instrução, tem que tomar cuidado com esse somewhere 1, somewhere 2, ó. Em cada flag, ó, with NGHTTP3, somewhere 2, NGTCP2, somewhere 3. Isso que tem que tomar cuidado, porque dá confusão e é um pouquinho chatinho de instalar. Mas eu separei aqui, no caso, 3 pastas e tem que colocar o caminho absoluto dessas 3 pastas. Na primeira pasta, J1, coloquei J2 e J3. É um exemplo só, né? Em cada pasta dessa, por exemplo, eu vou abrir aqui, ó, LD. Esse é um exemplo que eu fiz da instalação. Então, LD flags, menos hábito, que está lá já, né? Daí tem que colocar /home, /p no meu caso, /jk no meu caso, J1. Daí colocar o lib64, ponto /configure. Daí o with OpenSSL está onde? Depois de ter compilado o OpenSSL, tem que seguir seguindo as instruções lá. /p, /jk, J1. Daí depois, novamente, o HTTP3, /home, /p, jk, J2. E o NGTCP2, /home, /p, jk, J3. Então é chatinho de instalar. Mas depois dá para fazer testes com o cur. E vou colocar ali esse exemplo. Então, cur menos HTTP3 https google.com, por exemplo, -i. Então, fazendo esse teste, ó, ele gera o protocolo Quick sem entrar em nenhuma aplicação. Ele vai gerar com esse protocolo, com esse comando. Assim podemos verificar e fazer testes com servidores que têm essa compatibilidade com o HTTP3. Então, basicamente, o vídeo era isso. Muito obrigado por assistir este vídeo e até mais.